Primeira parte da série nós falamos sobre a motivação. A motivação da grande comissão é a glória de Jesus. Quando vamos pregar o evangelho, ou quando sentimos esse desejo, ou quando entendemos que devemos fazer isso, a motivação é a glória de Jesus. Não é a necessidade das pessoas, mas é a glória de Jesus. Na segunda parte da série, nós falamos sobre o mandamento. E o mandamento se refere à autoridade de Jesus. Quando Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ele não está dando uma sugestão, Jesus não está pedindo ajuda, Jesus está dando uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos. Na terceira parte da série, nós falamos sobre a mensagem. E a mensagem nada mais é do que a vida de Jesus. Dentro da grande comissão, nós percebemos, o texto nos revela isso, de que devemos fazer novos discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. A pergunta é, quanto tempo leva para um discípulo aprender tudo aquilo que Jesus ordenou? A vida inteira. É por isso que o processo de discipulado nunca acaba. Nenhum de nós pode dizer, eu me formei no discipulado de Jesus, estou pronto. Se esse é seu caso, você teria que ter acontecido com você a mesma coisa que aconteceu com Elias e com Enoque, né? Ser arrebatado. E daí já acabou para você aqui. Mas não é esse o nosso caso. Nós estamos aqui porque nós ainda estamos inseridos no discipulado de Jesus. E há necessidade de um discipulado mútuo para que a gente se apoie, se encoraje, se exorte, siga junto nesse caminho como discípulos de Jesus. A quarta e última parte dessa série, nós estamos falando sobre o mensageiro. E aí o foco está na promessa que Jesus faz no fim da grande comissão. Ele disse, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando nós estamos falando sobre o mensageiro, nós não estamos aqui nos referindo especialmente às pessoas que foram usadas por Jesus. Mas nós estamos aqui falando sobre o Jesus que usou aquelas pessoas. O mensageiro, ele não deve trazer a glória para si ou a ênfase sobre si, mas ele deve entender que ele é apenas um instrumento para levar a presença do próprio Jesus a lugares que ainda não o conhecem. É interessante Jesus falar isso. É um texto que a gente cita muito, né? Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas o contexto em que essa promessa acontece é no contexto de missão. Ou seja, existe um aspecto da presença de Jesus que o crente só experimenta quando ele vai e se move em direção ao perdido. A grande ordem dentro da grande comissão é fazer discípulos. Ok? Fazer discípulos. Mas para fazer discípulos você precisa ir. É o que Jesus está dizendo no versículo 19. Portanto, vão. Então, a ordem, a grande ênfase da grande comissão é fazer discípulos. Mas para fazer discípulos eu preciso ir. Para participar do culto público eu preciso ir à igreja. Não adianta ficar assistindo pregaçãozinha em casa. Não adianta. A vida cristã é presencial. É isso. É a gente olhando um no olho do outro. É abraçando um ao outro, sentindo o cheiro um do outro. É vida real. Para fazer discípulos, nós precisamos ir. Ir em direção ao perdido. É a mesma coisa eu falar que, eu vou tomar banho, mas não vou no banheiro. Então, como é que tu vai tomar banho? A condição para tomar banho é ir ao local onde você pode tomar banho. Mas a pergunta que vem também é como? Porque o texto diz, façam discípulos, mas a pergunta que vem após isso é como? Como nós vamos fazer discípulos? Bom, o próprio texto nos ensina. Façam discípulos de todas as nações, como? Batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ideia disso aqui
é levar essas pessoas, esses novos discípulos, a um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento profundo com Jesus. Não é simplesmente sobre cumprir um rito de batismo, mas é sobre entender que existe a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Deus. A ideia do texto aqui é: levem essas pessoas a um relacionamento tão profundo que eles entrem dentro do Pai, entrem dentro do Filho, entrem dentro do Espírito Santo. Comunhão, profundidade, relacionamento de verdade. Então é batizar e ensinar. Esses são os discípulos que nós devemos fazer. Então nós somos aqueles que precisamos nos levantar como mensageiros, como pregadores do Evangelho, para levar a presença de Jesus aonde ainda as pessoas não creem nele. Feito essa contextualização, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto base do sermão de hoje. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 44. E o título do sermão de hoje é A Recusa e o Interesse. Atos, capítulo 13, versículo 44. Gente, eu estou dando risada que nem um bobo aqui na frente porque minha filha está procurando o texto na Bíblia dela. Então, dá licença. Atos, capítulo 13. Versículo 44. Esse é o texto base dessa noite. Vamos lá? Farei a leitura aqui na versão NVT. Tem alguém aqui entre nós que não tem Bíblia? Não é que esqueceu. Não tem. Alguém não tem Bíblia? Então vamos lá. Atos capítulo 13, a partir do versículo 44, diz o seguinte: No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio que é podermos nos chamar, nos identificar como Teu povo. Nós cantamos aqui: eu sou Teu, Tu és meu. Nós nos gloriamos nesse relacionamento, Senhor. Muito obrigado por isso. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos que essa noite os nossos corações sejam profundamente impactados pela Tua palavra e que os nossos passos, o nosso caminhar, o nosso andar seja direcionado pelo Teu Espírito Santo.
que haja em nós alegria em reconhecer que Tu é o nosso Deus. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, nos ajuda a prestar atenção, a dar a devida atenção e reverência à Tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Você se acostuma rápido com alguma coisa? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende. Se a circunstância nova com a qual você tem que se acostumar, ela é uma coisa boa, então é bom que você se acostume rápido. Mas se a circunstância nova, ela é prejudicial, então é ruim que você se acostume logo. Porque bem logo você pode entregar os pontos e não fazer nada para mudar aquela situação em si, que é prejudicial. Esse assunto ele é um tanto complexo e a gente pode desenvolver ele em outro momento um pouquinho melhor. Mas eu quero ilustrar de uma maneira bem simples, através de uma situação que aconteceu lá em casa. Certo dia, a minha esposa decidiu que eu precisava de uma pantufa nova. Sim, ela decidiu que eu precisava de uma pantufa nova. E eu comprei uma pantufa nova. A nova ela é tão boa e tão confortável. Tem gente aí fazendo assim também, porque provavelmente comprou no mesmo lugar. Tem testemunhas aí dessa pantufa por meio da igreja. A nova ela é tão boa e tão confortável que eu posso afirmar. Eu não sabia que eu precisava de uma pantufa nova. Eu não sabia que eu queria tanto aquilo dali. Eu tenho o costume de ficar muito tempo em pé, mesmo quando estou em casa. Então eu tenho muita dor embaixo do pé. E aí, às vezes, eu chegava em casa, eu tirava o tênis e botava a pantufa, mas a pantufa que eu tinha estava com a fita isolante já embaixo, sabe? Fininha, assim. E essa não, essa eu coloco, ela faz massagem nos meus pés. E cada vez que eu coloco ela, eu penso, eu não sabia que eu precisava disso. Que bom. Que bom que alguém decidiu por mim que eu precisava. Glória a Deus pela vida da minha esposa, glória a Deus que a gente encontrou algo tão bom assim. Eu gosto de usar esses exemplos tão simples, ao mesmo tempo beirando o ridículo, para nos fazer atentar como Deus pode e muitas vezes está falando conosco nas pequenas coisas. Qual é a questão aqui? Tinha algo que eu queria muito, mas não sabia. E não sabia porque alguém ainda não tinha me apresentado essa minha necessidade. A vida é assim. Tem coisas que você nem sabe, mas precisa muito disso. Algumas coisas que a gente não sabe que quer são insignificantes. E se você nunca descobrir que quer, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Mas tem outras coisas que você quer e precisa que você ainda não sabe. E se você não descobrir isso, isso será extremamente prejudicial para a sua vida. É sobre isso que nós vamos conversar essa noite. A partir do versículo 44 do texto, Atos 13, do versículo 44 até o versículo 47, está o primeiro ponto do sermão, a recusa. Eu quero ler o texto mais uma vez, porque eu gostaria que você acompanhasse e você enxergasse isso no texto. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. A população dessa cidade aqui, que Paulo e Barnabé se encontram em Antioquia, aqui é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o contexto é o seguinte: a igreja do Senhor estava reunida
E em jejum, oração, o Espírito Santo move a igreja a separar Paulo e Barnabé para que eles fossem enviados como missionários até essa região. Chegando aqui nessa cidade, eles pregam o evangelho. A população dessa cidade aqui, ela foi estimada pelos historiadores com cerca de 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Pensa hoje São Luís Gonzaga, que tem uma média aí de 35 mil, mais ou menos. 100 mil pessoas. É bastante gente. Não dá para dizer que é uma metrópole hoje em dia, mas para a época é bastante gente. Paulo, ele chega na cidade, ele vai pregar na sinagoga, porque era de costume então, e como um visitante, ele recebe o direito de fazer a leitura da Escritura e dar ali a interpretação, a explicação da Escritura. O apóstolo Paulo lê então a palavra de Deus e ele fala sobre a esperança de Israel que ao longo dos anos alimentou a esperança de que um dia Deus enviaria um Salvador para libertar o povo de Israel. E em seguida, o apóstolo Paulo apresenta na sua fala provas de que Jesus Cristo era esse Salvador. E aquilo encantou a maioria das pessoas. A reação inicial, ela foi extremamente positiva. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo dali. Vamos enxergar isso aqui no texto? A gente leu a partir do 44, certo? Volta um pouquinho só que nós vamos ler a partir do 38. Do 38 até o 43 diz assim, a parte final já do primeiro discurso de Paulo aqui em Antioquia. Ele diz, ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que lhes contassem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Prestem atenção, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Só que há muito tempo já foi predito, e aqui ele cita o profeta Isaías, há muito tempo já foi predito que muitas pessoas iriam duvidar, iriam recusar. E aí ele cita essa passagem. E ele está dizendo, tomem cuidado para que essa passagem não esteja falando sobre vocês. Que mesmo vendo, não creem. Mesmo alguém contando e explicando, vocês não acreditam. Versículo 42, seguimos. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu para que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte, no sábado seguinte, que era o dia do culto. Versículo 43. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Então, qual é o contexto? Paulo fala numa cidade onde há mais ou menos 100 mil habitantes e a reação inicial é muito boa. Tanto é que insistem para que ele voltasse no próximo sábado, já preparados para convidar mais pessoas para ouvir aquela notícia, aquilo que o apóstolo Paulo aqui estava compartilhando. Bom, se havia 100 mil, e o texto diz no versículo 44 que no sábado seguinte quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor, a pregação de Paulo, podemos presumir que havia milhares de pessoas ali. Pelo menos dezenas de milhares. Olha o cenário. Isso é cenário de avivamento. Pensa, entra um pregador aqui na nossa igreja, e ele prega num dia, a gente diz assim, pelo amor de Deus, volta no domingo que vem. E aí a gente bota aqui São Luís inteiro aqui dentro. Obviamente não dá para botar tudo aqui dentro, né? Mas olha o movimento que aconteceu nessa cidade. A boa e velha pregação do Evangelho, atraindo as pessoas para ouvirem a boa e velha pregação do Evangelho. Porém,
Aqueles judeus que é especificado aqui no versículo 45, quando alguns dos judeus viram as multidões, esses judeus, eles eram orgulhosos e não queriam aceitar que estavam errados. Porque o texto diz que eles sentiram inveja de Paulo e Barnabé, e a inveja se deu, provavelmente, porque em uma semana, ou melhor, em uma fala, né? Mas eles permaneceram ali uma semana entre um sábado e o outro, mas em uma semana, eles realizaram o que aqueles homens não tinham feito durante anos. É isso que acontece muitas vezes quando o mensageiro acha que a mensagem é sobre ele, né? Sobre ele e não sobre ele, não sobre Cristo. Quando alguém faz aquilo que a gente não consegue fazer, o que brota dentro do nosso coração? Inveja. É esse o cenário que está acontecendo aqui. É claro que essa mensagem, ela denunciava o pecado desses judeus incrédulos, porque eles não criam que Jesus era o Cristo. Eles não criam que Jesus, o filho do José e da Maria, aquele simples carpinteiro, que esse homem simples seria o Salvador aguardado pelas gerações do povo de Israel. Então, quando Paulo chega e prega isso, para reconhecer isso, para concordar com a pregação de Paulo, necessariamente eles precisariam reconhecer que estavam errados. E aí que a gente bate com orgulho. Como que eu vou reconhecer que eu estou errado? Como é que fica a minha reputação? Como é que vai ficar todas as pessoas que vêm aqui todo sábado me ouvir falar? E aí eu reconhecer que estou errado? Era o dilema que esses homens aqui provavelmente estavam enfrentando. Mas a inveja contra Paulo e Barnabé não era o verdadeiro problema, mas era só a manifestação do verdadeiro problema. O grande problema era a rejeição à palavra de Deus. O grande problema era a rejeição do coração deles à verdade de Deus. Porque qual é a verdade de Deus? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Salvador aguardado, é o Redentor de nossas almas, é o libertador das nossas vidas. Jesus Cristo é esse. E eles estavam rejeitando essa verdade. E não só rejeitaram de forma passiva, mas ativa. Porque se Paulo estava certo e eles errados, então eles também estavam condenados. Assim como aqueles que nunca tinham colocado o pé dentro de uma sinagoga, que era o templo, a igreja da época. O texto afirma aqui no versículo 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram, que vocês não se consideraram dignos da vida eterna, então agora nós vamos pregar aos gentios. E aí eles citam uma profecia do Antigo Testamento que fala sobre esse movimento. Aqui pode surgir uma pergunta aos leitores e aos ouvintes mais atentos. Afinal, quem é digno da vida eterna? A questão aqui, irmãos, é que ser digno da vida eterna significa reconhecer a sua própria dignidade. Sabe por que eles não eram dignos de receber a vida eterna? Sabe por que eles não podiam receber a vida eterna? Porque eles não haviam reconhecido em primeiro lugar que eram pecadores, que eram necessitados, se valiam de toda a religiosidade que os cercavam, de toda a reputação que possuíam, mas não reconheciam que eles mesmos precisavam desse Cristo Salvador, desse Jesus que veio salvar os pecadores, desse Jesus que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Eles não reconheciam isso. Por isso, então, que não se tornaram dignos de receber a vida eterna, porque não reconheceram a sua própria indignidade. Na verdade, é por acharem que eram muito dignos ao ponto de não precisar de Jesus, que deixaram de ser dignos de receber a vida eterna. No fim das contas, ninguém é digno. Ninguém é digno por natureza. Efésios capítulo 2 vai ensinar isso.
Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas a Deus. Ninguém é digno. Por natureza, éramos merecedores da ira. Por natureza, nenhum de nós é digno. Na verdade, a nossa natureza é mudada por meio do sacrifício de Cristo, e a partir disso, então, a partir do sacrifício dele, nós nos tornamos dignos. Uma dignidade que não nos traz mérito, porque não foi conquistada, mas foi recebida, e recebida de graça. Esse é o escândalo do Evangelho. Porque hoje nós somos muito autossuficientes, né? Nós somos muito poderosos, nós somos muito capazes. Tanto é que precisamos de Jesus apenas em algumas coisas, não em todas. Tem algumas áreas que Jesus não precisa colocar a mão, afinal isso aqui pode deixar que eu lido sozinho. Tem coisas até que a gente acha que não precisa nem orar a respeito, porque aquilo ali a gente consegue resolver sozinho. Tem uma frase interessante de um grande homem de Deus do passado, John Bunyan, que ele diz o seguinte: eu posso fazer muita coisa depois de ter orado, mas eu não posso fazer nada sem ter orado. É interessante a gente pensar a respeito disso. Às vezes a gente está fazendo muitas coisas sem sequer orar. Por outro lado, a gente às vezes só quer ficar orando, não quer fazer nada. Sendo que a oração é justamente um pedido para que possamos ser alinhados com a vontade de Deus e nos coloquemos em ação. Sermos mensageiros, levarmos a presença de Jesus. O versículo 38 do texto que nós lemos, lá no início, afirma que há perdão em Cristo. Mas como que aqueles homens tão santos, como que aqueles homens tão cheios de Deus, que eram os judeus, que se enxergavam desse jeito, como que eles poderiam reconhecer que precisavam do perdão de alguém inferior a eles? De alguém mais pobre, mais simples, mais fraco, porque se fez fraco. Alguém que se entregou à morte. Como esses homens tão grandes precisariam de alguém tão pequeno? Olha só o que o pecado faz com a gente e distorce radicalmente as coisas. Porque se a gente for olhar para essa história da forma correta, quem é grande e quem é pequeno? Os pequenos somos nós. Grande é Jesus. Eu gosto de algo que o pastor americano Paul Washer diz: não há grandes homens de Deus, há pequenos e falhos homens de Deus na mão de um grande Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus é grande, nós não. Ele é, nós não. A recusa, a rejeição desses judeus aqui se dá por conta disso. Eles não queriam reconhecer que precisavam desse Jesus. Eu não posso, não é possível receber o perdão sem reconhecer que sou um pecador. Quando Jesus afirma que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos, o que Jesus está fazendo não é uma declaração informativa, mas reflexiva. Porque diante dessa afirmação nós devemos refletir e pensar: tá, mas espera aí, quem é justo? Acha 100, acha 10, acha 2. Romanos, citando o texto do Antigo Testamento, vai afirmar categoricamente: não há um justo sequer. Não há um que busque a Deus. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo. É obra dele em nós. E é essa mensagem que esses judeus estão recusando, estão rejeitando. A recusa dos judeus, porém, não desanimou os pregadores ali, Paulo e Barnabé, pois haviam mais pessoas para ouvir o Evangelho. No versículo 44 ele diz: pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios. E eles não estavam aplicando esse texto a eles mesmos. Eles não estavam dizendo: nós somos a luz aos gentios. Mas essa é uma profecia sobre Jesus.
Jesus é aquele que veio primeiro para o povo judeu, mas ele também foi feito uma luz para os gentios, porque a vontade de Deus sempre foi que o evangelho, que a boa nova da salvação, chegasse até os confins da terra. Ele escolheu uma nação, sim, para que através dessa nação todas as nações da terra fossem abençoadas. Sendo assim, já não há mérito no tipo de sangue que eu carrego. Porque a minha família veio da Itália, a minha família veio lá não sei da onde, a minha família é nobre. Nobre é ser filho de Deus. Isso é nobre. Isso é honroso. Mas perceba como a recusa desses judeus, e até mesmo a intenção deles e a tentativa deles de desmoralizar Paulo e Barnabé, não desanimou eles. Porque eles sabiam bem quem eles estavam representando ali. É interessante que o próprio Jesus já tinha falado acerca disso. Em João, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, diz o seguinte: aquele, Jesus, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo o que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, Jesus era judeu, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Paulo e Barnabé não foram rejeitados. Cristo foi rejeitado. O verdadeiro mensageiro que entende que ele está, enquanto prega, invocando, carregando a presença de Jesus, na recusa, não é ele que está sendo recusado. Não é ele que está sendo rejeitado. É o próprio Cristo. Essa missão, ela não é pessoal. Essa missão não é sobre nós, mas é sobre Jesus. É sobre a glória dele, essa é a nossa motivação. É sobre a autoridade dele, esse é o mandamento que nós obedecemos. É sobre a vida dele, essa é a mensagem que nós carregamos. E é sobre a presença dele. Esse é o tipo de mensageiro que nós somos. Lembrou as 4 partes da série? A grande comissão não fala sobre nós, mas é sobre Jesus. Não foi os missionários, os pregadores que foram rejeitados. Foi o próprio Cristo. Não é que as pessoas não gostam de você, mas elas não gostam do Cristo que você carrega. Às vezes pode ser que não gostam também do jeito que você carrega esse Cristo. Cabe, é claro, o autoexame, né? Cabe, é claro, fazermos uma oração como o salmista Davi, no fim do Salmo 139. Já disse isso aqui outras vezes. Uma das orações mais ousadas e mais difíceis da Escritura. O salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Isso dói. Porque Deus não vai simplesmente fazer isso aqui. Ele vai trabalhar o teu coração. Ele vai transformar quem você é. E isso através de processos. Processos que levam tempo, processos que possuem uma certa intensidade. E isso vai doer. Isso vai te arrancar lágrimas. Isso vai custar as horas do teu sono. Mas uma coisa é certa. Vale a pena. E vale muito a pena. O segundo ponto do sermão, a partir do versículo 48, então, é sobre o interesse. Enquanto na primeira parte aqui do texto nós temos a recusa, a rejeição por parte dos judeus, a partir do versículo 48 nós vemos o interesse dos gentios. Olha o que diz o versículo 48 e o 49. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Que baita contraste, não? Enquanto alguns dizem assim, nós não queremos isso, e ainda saem falando mal a respeito dos pregadores, outros dizem assim, muito obrigado por virem até aqui e pregarem o Evangelho para nós. Sinceramente, eu acredito que essa deveria ser a nossa postura diante de qualquer um que prega o Evangelho a nós. Deveria ser essa, muito obrigado. Obrigado por orar comigo. Obrigado por orar comigo. Obrigado por pregar o Evangelho a mim. Obrigado por me aconselhar de acordo com a palavra de Deus.
Obrigado por abrir a Escritura e jogar essa verdade dura na minha cara. Obrigado por me mostrar que eu sou um sem vergonha, um falso cristão. Essa deveria ser a nossa postura. O problema é que às vezes nós estamos tão cheios da gente, né? Tão cheio de orgulho que a gente já não precisa. Talvez você já viu a seguinte situação. Alguém chega e diz assim, começa a falar para você, não, porque no momento em que Jesus foi crucificado, ele tinha 2 ladrões ao lado dele. E aí você já se arranca na frente da pessoa e diz assim, sim, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um creu e outro não. E a Bíblia diz, inclusive, que um estaria junto com ele no paraíso. Você já sabe tudo. Não deixou nem a pessoa falar. Para mim, irmãos, um dos maiores exercícios de humildade, e eu inclusive tenho me exercitado nisso. Estou longe de chegar onde deveria. Mas para mim, um exercício de humildade que tem me ajudado muito, é quando eu estou ouvindo algo que eu julgo já saber. É abrir os ouvidos e abrir o coração, na ânsia de aprender alguma coisa nova. Porque é bem provável que aquela pessoa vai falar de um ponto de vista que eu ainda não vi. Essa é a riqueza da igreja. Essa é a riqueza do corpo. Cada um é de um jeito. Cada um pode enxergar o mesmo momento através da sua própria experiência e ensinar você algo que você acha que já sabe tudo, mas ainda não sabe. Esse é o problema de a gente ir para textos da Bíblia achando que já sabe tudo. Um discipulado que a gente teve essa semana, eu estava conversando com uma irmã e nós falávamos justamente sobre isso. A gente estava ali meditando no texto da criação, Deus criando Adão e Eva, e num determinado momento nós estávamos em lágrimas diante do texto. E a conclusão que a gente chegou foi justamente essa. Nós não podemos chegar diante da verdade de Deus achando que já sabemos de tudo. Nós precisamos ir sempre com o desejo de aprender mais. Humildade. Cada vez que a gente lê a Escritura é um exercício de humildade, é a gente dizendo, eu não sei tudo disso aqui. Cada vez que a gente ora é um exercício de humildade, é a gente dizendo, eu não posso todas as coisas. Cada vez que nós confiamos que Deus vai nos direcionar, é a gente dizendo, eu não posso estar em todos os lugares, Deus precisa me direcionar para os lugares que Ele deseja, para que eu faça aquilo que Ele deseja que eu faça. Então o que acontece diante da pregação do Evangelho aqui, nesse segundo grupo aqui dos gentios, é um interesse verdadeiro. Eles não estavam com o coração interesseiro, pensando assim, esse Evangelho eu acho que dá dinheiro, hein? Como é o caso do Simão, o mago, um pouquinho antes aqui no contexto, que queria receber o poder dos apóstolos para poder realizar milagres também. E obviamente, ganhar alguma coisa com isso. Mas não, eles não apresentam, eles não se revelam aqui como ouvintes interesseiros, mas de fato interessados. Eu quero entender isso que está sendo dito. É possível que nessa grande multidão aqui de dezenas de milhares de pessoas, é possível que houvesse pelo menos 3 grupos dentro dessa multidão. Os judeus étnicos, que são aqueles que tinham nascido judeus e eram judeus de nascimento, né? Os judeus prosélitos, que são aqueles que não eram judeus, mas tinham se convertido ao judaísmo, tinham passado pelo processo da circuncisão. E havia os gentios. E os gentios provavelmente tinha ainda 2 grupos aí dentro dos gentios. Aqueles que estavam curtindo essa ideia de Deus e aqueles que não queriam saber de nada. Esses gentios aqui, que agradecem, que se alegram pela mensagem recebida, é aqueles que não queriam saber de nada. Que nunca tinham ouvido, que não tinham pisado o pé na sinagoga, que não queriam saber de Deus. Era como se fosse a ralé da sociedade. É como aquele tipo de pessoa que a gente tem um estereótipo na cabeça que olha e diz assim, esse nem Jesus salva. Olha quanta fé a gente tem para afirmar uma coisa dessa. Olha, esse nem Deus. É estranho como a gente projeta a nossa fé, né? Como nós colocamos em prática, mesmo através das palavras, a nossa fé. Porque dos mesmos criadores de esse nem Jesus salva, tem aqueles, olha, todo mundo precisa de Jesus, mas esse aqui precisa mais. A gente ainda não entendeu quem é Jesus.
E porque não entendemos quem é Jesus, nós não entendemos quem nós somos. Entenda, pelo amor de Deus, todos nós precisamos do Evangelho da mesma forma. Todos nós precisamos do Evangelho, não importa quanto tempo estamos dentro da igreja. O mesmo Evangelho que você creu lá no início, a mesma mensagem que você ouviu ser cantada, talvez lá no início da sua caminhada, foi na cruz que um dia eu vi o meu Senhor. Essa mesma mensagem que gerou a conversão em você, é a mesma mensagem que você precisa para continuar crescendo na fé. Não existe outra mensagem. É essa, e sempre será essa. O mesmo Evangelho que eu criei para a salvação, é o mesmo Evangelho que eu preciso continuar crendo e me alimentando para a santificação. É o mesmo Evangelho. Então, pelo amor de Deus, abandone essa fala. Todo mundo precisa de Jesus, mas aquele fulano precisa mais. Ele pode estar precisando de um jeito diferente, que ele ainda não crê. Mas mais? Não. Mas não. Porque, gente, aqui em cima, eu estou olhando aqui para vocês. E a conclusão que eu chego é que quem precisa mais sou eu. Sinto muito. Se tiver que botar alguém na fila, na frente, eu vou me colocar. É isso que o apóstolo Paulo fala na sua carta a Timóteo. Ele diz, eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, sério que todo mundo precisa de Jesus e é o outro que precisa mais? Ou se a gente for levar realmente a Escritura a sério, nós não chegaríamos à conclusão de que todo mundo precisa de Jesus, mas eu preciso mais. Porque eu deveria saber o quanto eu sou pecador. Eles se alegram ao receber essa notícia. Eles agradecem ao receber essa notícia. De que sim, a luz do Evangelho de Cristo estava chegando também aos gentios. E é o tipo de pessoa mais inferior, entre aspas, né? Na visão religiosa da época, são os mais inferiores do povo, daquela multidão, que demonstram esse interesse na mensagem. Nem sempre, aqueles que vivem no esforço, sabe, o esforço, o labor, para transmitir uma imagem de santidade, desejam isso de verdade, com o coração puro. Às vezes é só casca. Às vezes é só por fora. Nem sempre. Esse texto em questão, ele nos mostra mais uma vez o avanço do reino de Deus se cumprindo, conforme a palavra que tinha sido dito em Atos capítulo 1, 8. Esse texto foi citado muitas vezes aqui. É o momento da ascensão de Jesus, Jesus está voltando para o céu, para a direita do Pai. E aí aparecem dois anjos ali e olham para os discípulos e perguntam, por que vocês estão olhando para o céu, homens da Galileia? O mesmo que subiu é aquele que desceu. Em Atos 2, então, desce o Espírito Santo é enviado pelo Pai, toma esses homens e eles começam a pregar. E a perseguição que se desencadeia de forma mais brutal em Jerusalém, após a morte de Estevão, serve para uma coisa, que é para que o Evangelho alcançasse outros lugares. É como se o povo estivesse muito confortável ali e Deus resolvesse dar uma sacudida. Eu lembro de um dia aqui no culto de oração, alguém chegou aqui compartilhando uma situação difícil, desfavorável que tinha acontecido. Eu brinquei com a pessoa e disse assim, talvez a tua vida estava muito tranquila, Deus resolveu dar uma chacoalhada para ver se tu se mexe. Às vezes acontece isso na nossa vida, não acontece? Às vezes Deus chacoalha demais. A gente jura que o barco vai virar, mas ele está ali dentro, dormindo tranquilo. Isso deveria nos passar tranquilidade também. Mas nós vemos em Atos capítulo 1, 8, a seguinte afirmação. Vocês se tornarão minhas testemunhas, quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus.
e vocês testemunharão do Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até aqueles que nunca imaginaram receber essa palavra, receberiam. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo. O texto fala que esse interesse, ele não é infundado. Esse interesse, ele tem uma razão de ser. Esse interesse tem uma causa. E o que o texto está dizendo, na parte B do versículo 48, é que e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. A verdade simples desse texto, irmãos, e objetiva, é que aqueles que deveriam crer, creram. A salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. A salvação do início ao fim é uma obra de Deus. Você conhece o texto de Apocalipse que nos ensina, na revelação de Jesus Cristo, ele dizendo, eu sou o Alfa, o início. Como é que a gente espera que algo comece na gente e termine em Deus? Para ele ser o fim, ele precisa ser o começo também. Aqueles que deveriam crer, creram. E não creram pelo esforço próprio ou méritos pessoais, mas porque Deus os escolheu e os chamou para si. Nós lemos a primeira parte lá, nós lemos João capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11, onde diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, o rejeitaram. Agora, João capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 14, diz o seguinte, mas a todos que creram nele e o aceitaram e o receberam, ele deu o direito. Perceba o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que todos aqueles que creram e o aceitaram conquistaram o direito, porque não é uma conquista. A salvação não é conquistada. A salvação é presente e recebido. Aqueles que creram e o receberam, ele, Deus, deu o direito de se tornarem filhos. Não é uma conquista, mas é um direito recebido pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. O versículo 13 segue nessa verdade. O versículo 13 de João 1 diz, estes que receberam, que creram, estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, Jesus encarnou, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Bom, se nós fazemos parte desses que viram a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, toda vez que alguém pregar a nós, a nossa postura, a nossa resposta também deveria ser essa. Muito obrigado. Deveria gerar alegria em nosso coração. E é essa reação que será causada no coração daqueles que Deus tem chamado para si. Não será a rejeição, mas será aceitação. Será interesse. Será assim, será que tu pode voltar sábado que vem aqui para me ensinar um pouquinho mais sobre isso? E eu posso trazer um amigo? Eu tenho vivido um discipulado com um cara que fez a profissão de fé aqui ontem, os irmãos que estavam na Assembleia viram. Ele já crê em Jesus, por isso professou a fé. E junto com a gente um cara está fazendo o discipulado que ele ainda não crê em Jesus. Mas ele é alguém que tem se mostrado interessado. Ele quer. Ele não vem na igreja. A gente convida ele todo culto. Ele não vem. É liso que só. Sabe aquele tipo de cara que chega até a te dar uma raiva misturada com amor?
Porque tu pensa assim, não, hoje ele vem, porque ele disse que viria. Daí não vem. Daí tu pergunta o que aconteceu, nada. Tá, mas aconteceu? Não, só fiquei em casa. Não, mas um dia eu vou, e diz rindo. Mas quando a gente marca o discipulado, ele está lá. Leva a Bíblia dele, responde as perguntas e tem sido confrontado pelo Evangelho. É o cara que eu tenho orado toda quinta-feira aqui. E a minha esperança é de que ele vai crer. A minha esperança é que iremos batizar esse cara. Iremos ensinar ele a ser um discípulo de Jesus. E se ele rejeitar, não sou eu que estou sendo rejeitado. Às vezes é o mensageiro, porque às vezes o mensageiro é chato mesmo. Mas é o próprio Cristo. Aqueles que receberam, creram, esses se tornaram filhos, não segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram do próprio Deus. E são esses únicos que são capazes, então, de enxergar a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O que o texto de João está dizendo é: vimos a sua glória. O que aqueles judeus orgulhosos não viram. Eles não viram a glória de Deus em Jesus. Mas nós vimos. E esse é o nosso compromisso. Tornar conhecido a glória de Jesus. Tornar conhecido quão bom, quão excelente é o nosso Senhor. Quão amoroso, quão manso, quão reto, justo, misericordioso, gracioso é o nosso Senhor. Esse é o nosso compromisso. E aqueles que deveriam crer, vão crer. Não está nos nossos ombros o cargo de converter as pessoas. Você já converteu alguém? Porque se você converteu, essa pessoa está condenada ao inferno. Se eu converti alguém, essa pessoa está condenada ao inferno. Eu não salvo ninguém. Pelo contrário, eu preciso de salvação. Cristo salva. Cristo converte. É através de nós. E muito apesar de nós. Porque muitas vezes nós somos aqueles que não ajuntam, espalham. Não ajudam, atrapalham. Pelo nosso orgulho, pela nossa resistência, pela nossa postura. O mesmo Deus que definiu o fim, Ele definiu também o meio. Porque o texto está dizendo claramente, e aqui eu estou lendo a NVT, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Mas se você tem uma versão diferente aí na sua mão, você pode acompanhar. O termo vai ser outro termo, mas quer dizer a mesma coisa. Não tem nada que pareça, que sugira que Deus não sabia ou que é passivo na salvação das pessoas. Todos aqueles que haviam sido escolhidos para crer, eles creram. Sabe por que você crê em Jesus? Porque Ele te escolheu. Apesar dos seus deméritos, apesar das suas falhas. Sabe esse interesse que tem brotado no teu coração? Sabe o fato de você estar aqui domingo pós domingo? É Deus te chamando. O próprio interesse a respeito da palavra dele é Ele nos chamando. Deus decidiu que seria através da pregação do Evangelho que os pecadores, creriam e seriam salvos. Se bem que o pregador também precisa disso aqui, né? Antes de pregador, ele é pecador também. Mas Deus que definiu o fim, Ele definiu o meio para esse fim. O mesmo Deus que definiu os salvos, que escolheu os salvos, Ele definiu que é por meio da pregação que essas pessoas serão salvas. Eu e você não sabemos quem são. Deus apenas o sabe. A tarefa que recebemos é a pregação. Eu não sei se as pessoas para quem eu prego, elas vão crer. O que eu sei é que se Deus chamar elas, não há outra coisa possível para acontecer senão elas crerem. Muitas pessoas que entendem mal essa doutrina da eleição, elas acreditam que
Se Deus escolheu, então eu não preciso pregar. É justamente o contrário, é justamente porque Deus escolheu que eu prego. Porque é através da minha vida, é através da minha pregação que essa pessoa vai crer. Isso traz segurança, isso traz coragem. Porque se depender da minha pregação, gente, estamos todo mundo perdido. Se depender do meu evangelismo, está todo mundo perdido. É a gente abraçado no inferno. Não depende de nós. É obra exclusiva dele. E ele nos chamou para a sublime tarefa da pregação. E eu não estou falando sobre o púlpito. Estou falando sobre a sala da sua casa. Eu estou falando sobre a cadeira do teu escritório. Sobre a pista que você está correndo lá na Cícero. Sobre a família do colega do teu filho. Sobre esses lugares que eu estou falando. Deus nos chamou para a pregação da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É por meio da pregação da palavra que as pessoas vão crer. É por meio da pregação da palavra que as pessoas vão responder ao chamado de Jesus. Então pregue. Pregue. A motivação da minha pregação não é eu saber converter as pessoas, mas é saber que se Deus chamou, elas virão. Não existe nada, nem no céu e na terra, em cima do céu ou embaixo da terra, que possam impedir o pecador de vir a Cristo quando o próprio Cristo falar: vem. Pois ele virá. Porque é o próprio Cristo chamado. É nesse sentido que o mensageiro deve carregar a presença de Cristo. Porque daí não é ele fazendo o apelo, é o próprio Cristo. Dentro desses dois pontos, dentro desse texto, eu quero caminhar aqui para o terceiro. E o terceiro ponto é aquilo que importa. Versículo 50 até o versículo 52 diz. Talvez você esteja pensando, bom, se é isso que importa, por que não começou por esse? Porque daí a gente não entenderia a importância, né? Deixa de ser ansioso. Deus não se curva ao teu tempo. Isso aqui não é um micro-ondas. Versículo 50 então diz assim: então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Expulsaram da sinagoga, expulsaram da cidade. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Após muitas pessoas terem crido através da pregação, os judeus deram um jeito ali de desmoralizar Paulo e Barnabé. Então eles instigaram algumas mulheres que possuíam autoridade dentro da cidade, provavelmente porque esses maridos dentro da sociedade tinham também autoridade. Instigaram pessoas influentes e começaram então a provocar a multidão ali, desmoralizar Paulo e Barnabé. E não é nada diferente do que aquilo que a gente já tinha visto no outro momento. A gente vê isso com João Batista, a gente viu isso com Estevão, a gente não vê isso com Felipe, numa situação específica, mas aqui de novo com Paulo e Barnabé nós estamos vendo isso. É interessante lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Charles Spurgeon diz algo interessante. Ele fala a respeito de que nós não deveríamos nos surpreender de que as pessoas nos odeiam, de que as pessoas nos perseguem. Porque olha o que elas fizeram com o nosso Senhor. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, o crucificaram no madeiro. O que esperaríamos nós, seus servos? Sermos acariciados? Sermos bajulados? Há quem diga que para a igreja ser mais fiel, ela precisa de perseguição. Mas na verdade é a igreja ser mais fiel que vai gerar perseguição. Acho que Deus às vezes precisa dar uma balançada no nosso barco. Precisa dar uma movimentada na nossa vida.
Às vezes anda tudo muito calmo. Acredito que a maioria deva estar pensando, não é o meu caso, está agitado pra caramba, não balança mais. Mas o resultado dessa influência é que eles foram expulsos daquela cidade. E isso poderia ser interpretado por eles e também por nós como um fracasso. Pensa, eles oraram, eles jejuaram e foram enviados para a primeira viagem missionária. Uma semana, eles são expulsos do lugar, com boa parte da cidade tocando eles. A gente olha para isso e pensa, fracasso. Também, eu acho que a igreja devia ter orado mais, jejuado mais. Não era Paulo e Barnabé que deveriam ter ido. A gente tende a olhar para as pessoas sempre, né? Se fosse outro pregando, com certeza daria certo. Tem outra lista de gente, por que não mandou os outros? Eu não votei em Paulo. Aqui no meu coração, Deus sabe que eu tinha votado no outro. A gente começa a entrar nessas coisas. Começa a achar motivo para fracasso. Mas a atitude de Paulo e de Barnabé, ao sair daquela cidade, mostra que eles não estavam ali em uma missão independente, mas eles estavam ali em nome de alguém. Você consegue perceber no texto que há uma atitude de Paulo e Barnabé que nós já vimos em outro lugar? Eles saem dali e eles sacodem, eles batem os pés, né? Eles tiram o pó dos pés. Em Mateus capítulo 10, versículo 14, quando Jesus vai enviar os seus discípulos, ele diz assim para os discípulos dele: se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los, ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. E isso tinha um significado muito específico na época. Era um sinal de protesto. Era um sinal de dizer, eu não tenho parte com isso que vocês estão fazendo. Eu não concordo com o que vocês estão fazendo. Ou seja, eu não concordo com o fato de vocês estarem nos mandando embora daqui, sendo que nós viemos trazer a boa nova da salvação. É interessante como o mensageiro ele deve se comportar de maneira que traz, que invoca a pessoa de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Você lembra Estevão sendo apedrejado? Ele olhou para o céu e viu o filho em pé à direita do Pai. E ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras do Senhor Jesus. Nós vemos João Batista falando a respeito de Jesus Cristo através da palavra. Nós vemos Filipe pregando Jesus Cristo através da palavra, trazendo a presença do seu Senhor. Nós vemos aqui Paulo e Barnabé fazendo a mesma coisa, não só de palavra, mas também de atitude. Assim deve ser um mensageiro do Evangelho. Assim deve ser um mensageiro que cumpre a grande comissão. Através da sua fala, mas através também da sua postura, da sua prática, ele invoca, ele traz a presença de Jesus. Aonde você colocar o pé, Jesus está lá de uma maneira diferente. Porque você é a casa de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. Nós não podemos ir para os lugares simplesmente pensando em se proteger para não se desviar. Mas a gente tem que ir para os lugares com a postura de que Deus chegou aqui. Um filho dele está nesse lugar. A luz chegou. E a luz dissipa as trevas. Não estou dizendo que você tem que se enfiar em qualquer canto. Não coloque palavras na minha boca. Mas onde você estiver, como mensageiro do Evangelho, o que a grande comissão nos ensina, o que sai da boca do próprio Jesus é: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso deve trazer a nós confiança e ousadia. Porque após a recusa dos judeus, o texto diz que Paulo e Barnabé corajosamente pregaram a palavra. Esse aparente fracasso não impediu que eles continuassem a proclamação do Evangelho. Eles saíram dali e foram para outra cidade. Nós falamos isso no terceiro ponto do sermão da semana passada. É hora de ir
É hora de ir de novo. Lembra? Lembrou, agora foi lembrado, né? É hora de ir de novo. Filipe foi lá, pregou para o eunuco etíope, à beira da estrada, o Espírito Santo pegou ele e levou ele para outro lugar. Independente se é na situação como Filipe, que a pessoa creu, você tem que ir de novo. Ou se é na situação de Paulo e Barnabé, onde as pessoas específicas aqui, os judeus, não estão crendo, então é hora de ir de novo. Vai desanimar porque alguém disse não? Vai desanimar porque alguém olhou para ti e disse assim, eu não quero saber das bobagens do evangelho. Ou você vai responder dizendo, essa bobagem transformou minha vida. Tudo bem, eu respeito, e eu vou pregar essa bobagem para outro. É hora de ir de novo. Os fracassos não devem impedir que a gente continue pregando o evangelho. Tem pessoas escolhidas por Deus que ainda não sabem e elas precisam saber. E elas saberão isso através de nós, através da sua vida. Você que já foi alcançado. Eles foram para outra cidade. Porém, a missão desses dois não foi um fracasso. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo não foi um fracasso. Pois quando eles saíram dessa cidade, o texto diz lá no finalzinho do versículo 52, diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A missão não foi um fracasso. Porque quando eles saíram daquela cidade, aqueles que creram permaneceram cheios de alegria, e não era uma alegria passageira, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqueles homens passaram por aquela cidade como um raio, mas eles deixaram plantado, eles deixaram uma marca eterna dentro do coração daquelas pessoas. Irmãos, os mensageiros, nós, podemos ser rejeitados, podemos ser expulsos, mas o dono da mensagem é aceito e ele permanecerá para sempre. Eu já fui expulso, eu já fui rejeitado, muito mais vezes do que eu sou capaz de contar. E confesso para vocês que isso só alimenta dentro de mim um sentimento de que o próximo vai crer. É hora de ir de novo. É hora de ir de novo. Podem nos expulsar, podem nos tocar, podem nos difamar, mas quando Cristo entra num coração, ele permanece, ele transforma e faz isso de maneira eterna. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14 diz: agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade, para louvor de sua glória. Não é a presença do mensageiro no lugar que garante a salvação, mas é o Espírito Santo fazendo morada no coração das pessoas. Ontem nós tivemos uma profissão de fé aqui, de alguém que ouviu a pregação do Evangelho através da vida do seu primo, anos atrás. E só agora ele tomou a decisão de professar publicamente a sua fé e será batizado. O primo foi embora da cidade, mas o Espírito Santo permaneceu e o fruto está aí. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, não podemos desanimar se algumas pessoas estão rejeitando a pregação, pois até nisso Deus é glorificado. O nosso compromisso deve ser pregar, porque haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até na negação, até na rejeição de algumas pessoas, Deus será glorificado, porque chegará o dia em que até mesmo essas pessoas se dobrarão. Obviamente que nesse momento já não haverá mais volta.
Elas reconhecerão que Jesus é Deus e serão condenadas, mas reconhecerão que Jesus é Deus. Até nisso, Deus é glorificado. É comum ouvir muitas pessoas ao nosso redor comentarem sobre um buraco no coração. Um buraco que não conseguem preencher com nada. Nem poderiam. Afinal, esse tal buraco é o vazio de um coração sem Jesus. Todos precisam de Cristo. Igualmente. Todos precisam de Cristo. Se não conhecem o verdadeiro, encontram outros, com outros nomes e formas diferentes. Mas todos precisam de um Cristo. Nosso papel como igreja não é apresentar um Cristo, mas testemunhar o Cristo. Se as pessoas crerão ou não, não é função nossa ficar calculando, mas confiar que Deus, de forma soberana, chama os pecadores ao arrependimento e transformação. O nosso papel é pregar. E quando Deus chamar, eles virão. Todos precisam, mas nem todos sabem. E é por isso que precisamos pregar que em Jesus há perdão, há recomeços, há nova vida. Todos precisam, mas nem todos sabem. E qual que é o nosso papel dentro disso? Nós recebemos uma missão e iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Amém? Coloque-se em pé e vamos orar. Eu gostaria que você conversasse com o seu Deus nesse momento. E eu estou querendo dizer aquilo que eu disse. Que você conversasse com o seu Deus. Quem é o teu Deus? Diante da exposição da palavra, o que está se passando na sua cabeça e no seu coração agora? É bem provável que isso é um indício da resposta de quem é o seu Deus. É você numa postura de quem não precisa ouvir essas coisas? É o trabalho de amanhã que está esperando? É a janta que tem que fazer? Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque diante do interesse e da recusa das pessoas, muitas vezes nós estamos omissos. Nós não estamos valorizando aquilo que importa, que é pregar Cristo. Somente Cristo. Há perdão nele. Há recomeços. Há nova vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque aquilo que importa, às vezes, nos importa tão pouco. Que a nossa postura, irmão, seja de clamar a Deus e pedir que através das nossas vidas seja gerado algo eterno na vida das pessoas. Seja gerado uma verdadeira alegria. Que através de nós as pessoas possam crer na mensagem do Evangelho e serem cheias do Espírito Santo. É isso que vai preencher o buraco. Porque o que é esse buraco? É busca por paz? Isso é fruto do Espírito. É o Espírito que elas precisam. Esse buraco é falta de amor? O amor é fruto do Espírito. É do Espírito Santo que elas precisam. É de domínio próprio? Domínio próprio é fruto do Espírito. É do Espírito Santo que elas precisam. É falta de alegria?
A alegria é fruto do Espírito, é do Espírito Santo que elas precisam. Que possamos dar importância àquilo que importa. Levante-se hoje, homem e mulher, crente em Jesus, como um mensageiro do Evangelho. Um verdadeiro mensageiro do Evangelho, que carrega a presença de Jesus. Que a forma como você toca represente quem é Jesus. Que a forma como você fala represente quem é Jesus. Que a forma como você olha represente quem é Jesus. Que a forma como você ora, a forma como você canta, a forma como você lê a palavra represente quem é Jesus. A forma como você ama, ensina, educa e corrige seus filhos represente quem é Jesus. Só assim seremos verdadeiros mensageiros. Quando carregarmos em tudo a presença de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesse momento. Eu clamo ao Teu Espírito Santo, aquele que é o único capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor comunique aos nossos corações essa verdade e comunique de forma viva, Senhor. De forma que sejamos transformados, que sejamos cheios da Tua alegria, sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que sejamos, ó Deus, impulsionados pelo Senhor, inabaláveis como foram Paulo e Barnabé, imparáveis como é a obra do Senhor, o avanço do Teu reino, porque é o Senhor que nos envia e é o Senhor quem vai à frente. Em nome de Jesus, levanta o Teu povo, Senhor, levanta essa igreja, muito mais do que investir em pedra. Senhor, nós queremos pessoas. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor confie a nós, os Teus novos filhos. Confie a nós, Senhor, a sublime missão de encontrar os Teus filhos perdidos que estão lá fora, que ainda não sabem que são Teus filhos. Confie a nós, Senhor, a sublime missão de encontrar os Teus filhos que ainda não entenderam que são Teus filhos e talvez estão hoje aqui entre nós. Confie a nós, Senhor, a sublime missão de resgatar os Teus filhos que hoje estão vivendo como filhos do diabo, afastados do Senhor, divorciados dos Teus princípios, que não representam quem o Senhor é. No fim das contas, Senhor, isso é tudo o que importa. Isso é muito mais do que suficiente. É a Tua presença em nosso meio, nos movendo e nos transformando de acordo com a Tua vontade, Senhor. Portanto, essa é a nossa declaração como igreja. Tu és suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de todos os meus sonhos realizados. Porque o meu maior sonho é ver o Senhor e contemplar a glória do Senhor por toda a eternidade. E esse sonho será realizado. Eu não preciso ter a melhor vida aqui nessa terra. Porque o Senhor é suficiente. Senhor, nos perdoa porque a nossa dificuldade em pregar isso vem do fato de ainda, muitas vezes, não termos entendido isso. Senhor, perdoa-nos, porque algumas pessoas entram e saem da nossa igreja
sem receber uma oração minha. Todo domingo eu venho a esse lugar e eu vejo pessoas indo, saindo por aquela porta. E elas não recebem uma oração minha. Senhor, me perdoa. Eu gostaria, Senhor, que os meus irmãos pudessem entender e fazer essa oração. Eu sou um mensageiro. Eu carrego a presença. Eu falo com a presença, eu toco com a presença, eu vou com a presença. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar ao nosso redor e nos mostra, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para percebermos as pessoas que estão se perdendo diante dos nossos olhos. Tu sabe muito bem, Senhor, as pessoas que rejeitaram, Tu sabe. Mas não nos permita, em nome de Jesus, por favor, Senhor, nós imploramos, não nos permita perder aqueles que o Senhor tem chamado. Assim como o profeta Isaías, nós queremos dizer: eis-me aqui. Sou eu que quero ser enviado. Ainda que ninguém vá, eu irei. Ainda que todos parem, eu não vou parar. Porque é o Senhor através de nós. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Não é possível que eu possa olhar para o Senhor e me identificar como teu filho, sendo que eu não consigo olhar para outros filhos teus. Não é possível que eu consiga me identificar como teu filho, se eu não consigo enxergar aqueles que estão se perdendo. Não é possível que eu vou conseguir passar mais uma semana sem sequer chamar uma pessoa ao arrependimento para crer no Evangelho. Não é possível, Senhor, que eu vou dizer que o Senhor é tudo em mim e que é tudo que eu preciso e eu vou viver mais uma semana só para mim. Não é possível, Senhor. Desperta-nos. Aviva-nos. Tira da nossa cabeça de que nós estamos precisando de um estímulo exterior, de que nós estamos precisando que alguém venha e resolva o nosso problema ou fale para nós aquilo que ainda não foi dito. Mas testifica em nosso coração, ó Deus, de que tudo que nós precisamos é o Senhor. E o Senhor veio a nós. Com a Tua graça, o Senhor nos salvou. Com a Tua misericórdia, o Senhor nos livrou da condenação. Senhor, que mensagem maravilhosa é essa? Traz aos nossos olhos encanto diante dessa verdade. Eu sei quem Tu és, Senhor. E eu sei que o Senhor é o Deus dessa igreja. E eu sei que o Senhor está falando com a Tua igreja. Que possamos mais do que ouvir, mas também praticar. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você possa sair daqui se perguntando: e agora? Agora nós vamos declarar, através da canção, o que nós iremos fazer. É essa mensagem que nós iremos cantar que deve ser a nossa declaração.
Então eu convido a você a muito mais do que cantar com a sua boca, mas que você torne isso uma oração do seu coração. E se você perceber que a pessoa do teu lado não está cantando, ou que ela está indiferente ao que está acontecendo aqui, tem alguma coisa errada. Ou ela está rejeitando, ou a gente não está entendendo o interesse dela. Porque tudo o que importa é que Jesus está aqui. Porque se como mensageiros devemos carregar a sua presença, então Jesus está aqui, amém? Então incentivo você a não apenas cantar sozinho, mas incentivar as pessoas que estão ao teu redor a crerem nessa verdade também. E você vai fazer isso da forma que você achar melhor. Você vai abraçar ela, você vai orar com ela, você vai cantar com ela, você vai pregar o evangelho para ela. Se você sabe que ela ainda não tomou a decisão com Jesus, pois bem, vai e prega o evangelho para ela agora. Baseado nessa declaração de que Jesus Cristo é suficiente. Amém? Após a canção, estamos todos dispensados. Que Deus abençoe a sua vida e que seja uma semana em que muitas pessoas entenderão a presença de Jesus através da sua vida.